Santa Brígida da Suécia foi uma das maiores místicas da Igreja, conhecida por visões severas e cheias de autoridade espiritual. Em uma de suas revelações mais perturbadoras, ela contemplou o destino de uma alma cuja rebelião não feriu apenas a si mesma, mas arrastou multidões para longe da verdade. O que Santa Brígida viu não foi apenas castigo, mas a consequência eterna de uma ruptura consciente com Deus. Esta visão, atribuída a Martinho Lutero, não é um ataque histórico, mas um alerta espiritual profundo para todos que trocam a obediência pela própria vontade. Segundo os escritos atribuídos às revelações de Santa Brígida, Deus permitiu que ela contemplasse o destino de almas que, em vida, escolheram conscientemente a própria vontade acima da verdade revelada. Nessa visão específica, a alma que ela viu carregava um peso espiritual em comum, não apenas pelos pecados pessoais, mas pelas consequências que suas escolhas tiveram sobre incontáveis outras almas. O sofrimento não era descrito como arbitrário, mas como o resultado direto de uma separação deliberada, uma ruptura interior que se consolidou ao longo do tempo. O que mais impressionou Santa Brígida não foi a imagem do castigo, mas a lucidez da alma. Não havia confusão, nem ignorância. A alma compreendia perfeitamente o que havia rejeitado: a unidade da Igreja, a obediência humilde e a submissão da razão humana ao mistério de Deus. Em vez disso, havia se apoiado na própria interpretação, transformando convicção pessoal em critério supremo da verdade. Essa inversão, colocar o eu acima do que foi transmitido, aparecia como a raiz do drama espiritual que ela testemunhou. A visão descreve um estado de isolamento profundo. A alma não clamava por misericórdia, não porque Deus a tivesse negado, mas porque, em vida, havia aprendido a confiar apenas em si mesma. Esse é um ponto central nas revelações. O inferno não é apresentado como um lugar onde Deus se ausenta por crueldade, mas onde a alma permanece presa à escolha que fez: viver sem Deus segundo a própria vontade. A dor maior era essa: reconhecer que a liberdade usada para romper se tornara a prisão eterna. Santa Brígida registra que, ao contemplar isso, sentiu um temor santo, não por ódio à alma, mas por perceber o quão sutil pode ser o caminho que leva da convicção sincera à soberba espiritual. A visão se torna, então, um espelho. Não se trata apenas de uma figura histórica, mas de uma advertência para todos os tempos. Quantas vezes a fé é reduzida à opinião? Quantas vezes a obediência é vista como fraqueza? Quantas vezes a verdade é negociada para preservar a própria imagem? A mensagem central da visão não é condenatória, mas pedagógica. Santa Brígida entende que Deus permite tais revelações para despertar os vivos. O erro que ela vê não começa em grandes escândalos, mas em pequenas rupturas. Relativizar a autoridade, desprezar a correção, rejeitar a humildade. Quando essas sementes crescem, produzem frutos amargos, não apenas para quem as cultiva, mas para todos que são influenciados por elas. Por isso, a visão termina com um apelo silencioso: vigiar o próprio coração. Não basta ter zelo, inteligência ou fervor. É necessário permanecer unido à verdade com humildade. A história dessa alma torna-se um aviso severo contra a tentação de moldar Deus à própria imagem. Onde a fé deixa de ser recebida e passa a ser reinventada, o risco espiritual se torna real e profundo.
Após contemplar essa visão, Santa Brígida compreendeu que Deus não permitiu tal revelação apenas para registrar um fato espiritual, mas para lançar um alerta direto aos fiéis de todos os tempos. O centro da mensagem não está no nome da alma vista, mas no mecanismo interior que levou à queda. A soberba espiritual disfarçada de zelo, convicção e até piedade. Esse tipo de soberba é especialmente perigoso, porque raramente se apresenta como rebeldia aberta. Ela nasce, quase sempre, com aparência de virtude. A alma que Santa Brígida viu não começou rejeitando Deus. Pelo contrário, acreditava estar servindo a verdade. O erro surgiu quando a própria compreensão passou a ser colocada acima da tradição recebida. A fé deixou de ser acolhida com humildade e passou a ser julgada, filtrada e reinterpretada segundo critérios pessoais. Esse processo, lento e silencioso, cria uma ruptura interior. A pessoa já não se submete à verdade. Ela exige que a verdade se submeta a ela. Santa Brígida entendeu que esse é um dos enganos mais comuns e mais devastadores da vida espiritual. Muitos acreditam que o perigo maior está nos pecados visíveis, mas os santos sempre alertaram que a soberba espiritual é ainda mais letal. Ela endurece o coração, fecha a alma à correção e cria uma falsa sensação de segurança. A pessoa passa a acreditar que está certa simplesmente porque está convencida, e a convicção substitui a obediência. Na visão, esse estado interior aparecia como uma solidão profunda, não uma solidão imposta, mas escolhida. A alma havia se separado voluntariamente da comunhão, da correção fraterna e da autoridade espiritual. Em vida, isso pode parecer liberdade. Na eternidade, revela-se como isolamento absoluto. Santa Brígida percebeu que esse é o drama de muitas almas. Não se perdem por ignorância, mas por resistência à humildade. Esse alerta se estende diretamente aos fiéis de hoje. Quantas pessoas constroem uma fé sob medida? Escolhem o que aceitar, o que rejeitar, o que adaptar. Rejeitam o que incomoda e abraçam apenas o que confirma suas ideias. Essa atitude cria uma espiritualidade fragmentada, onde Deus deixa de ser Senhor e passa a ser apenas um apoio para decisões já tomadas. Santa Brígida viu que esse caminho, se não for interrompido, conduz a uma ruptura cada vez maior com a verdade. Outro ponto forte da visão é a responsabilidade espiritual. A alma que ela contemplou não carregava apenas o peso das próprias escolhas, mas também das influências exercidas sobre outros. Palavras, escritos e atitudes têm consequências que ultrapassam a vida individual. Quando alguém ocupa posição de liderança intelectual ou espiritual, seu erro pode se tornar escândalo para muitos. Santa Brígida sentiu o peso dessa responsabilidade e registrou o quanto Deus leva a sério aqueles que conduzem outros no caminho da fé. Por isso, a visão não deve gerar julgamento apressado, mas exame de consciência. O perigo não está apenas em grandes heresias históricas, mas em pequenas infidelidades diárias. Resistir à correção, desprezar a autoridade legítima, confiar excessivamente no próprio entendimento. Esses gestos, repetidos ao longo do tempo, moldam o destino da alma. Santa Brígida nos lembra que a verdadeira segurança espiritual não está em ter razão, mas em permanecer na verdade com humildade. Onde a soberba cresce, a graça se retira. E onde a humildade é rejeitada, o coração se fecha lentamente para Deus. A visão concedida a Santa Brígida da Suécia
não termina no terror nem na condenação, mas em um chamado urgente à conversão. Deus não revela essas realidades para satisfazer curiosidade ou alimentar medo, mas para despertar as almas enquanto ainda há tempo. O que Santa Brígida contemplou é, acima de tudo, um espelho espiritual. Mostra até onde pode chegar uma fé que se afasta da humildade e da obediência. Ela compreendeu que o maior perigo para a alma não é a perseguição externa, nem mesmo as tentações evidentes, mas a autossuficiência espiritual. Quando a pessoa passa a confiar mais no próprio entendimento do que na verdade recebida, cria-se uma ruptura silenciosa. Essa ruptura não acontece de um dia para o outro. Ela se constrói aos poucos, com pequenas concessões, justificativas internas e resistências à correção. O coração vai se fechando lentamente, até que a voz de Deus já não encontra espaço para ser ouvida. Santa Brígida sentiu profundamente o peso dessa revelação, porque percebeu que ninguém está imune a esse risco. Nem o conhecimento, nem o fervor, nem as boas intenções são suficientes se não forem acompanhados de humildade. A fé verdadeira exige docilidade. Aceitar que a verdade nos ultrapassa, que Deus não pode ser moldado segundo nossas ideias, e que a obediência não é perda de liberdade, mas proteção da alma. A visão também deixa claro que Deus respeita radicalmente a liberdade humana. A alma que Santa Brígida viu não foi forçada à separação. Ela escolheu esse caminho ao longo da vida. Deus ofereceu luz, advertência e graça, mas a persistência na própria vontade consolidou uma decisão interior. Esse é um ponto fundamental. O inferno, como os santos repetem, é a consequência final de uma escolha prolongada de viver sem Deus, mesmo falando dele. Para os fiéis, essa revelação se transforma em exame de consciência. Quantas vezes rejeitamos aquilo que nos corrige? Quantas vezes chamamos de convicção pessoal aquilo que, no fundo, é resistência à verdade? Quantas vezes preferimos ter razão a permanecer unidos? Santa Brígida nos convida a olhar para dentro e perguntar com sinceridade: minha fé é recebida ou reinventada? É humilde ou orgulhosa? É obediente ou seletiva? Ao mesmo tempo, há esperança. Enquanto estamos vivos, a porta da misericórdia permanece aberta. O antídoto contra a soberba espiritual é simples, embora exigente: humildade, verdade e fidelidade. Reconhecer os próprios limites, aceitar a correção e permanecer unido àquilo que foi transmitido. Deus não pede perfeição intelectual, mas um coração dócil. Santa Brígida encerra essa experiência com temor santo, mas também com confiança. Ela sabia que essas visões não tinham como objetivo condenar pessoas específicas, mas salvar almas. O destino que ela viu não é inevitável, é evitável. Cada ato de humildade, cada gesto de obediência, cada renúncia à própria vontade em favor da verdade, fortalece a alma e a mantém no caminho da vida. Que essa mensagem não gere julgamento, mas vigilância, não medo, mas reverência, não desespero, mas conversão, porque, como os santos testemunham, a verdadeira liberdade não está em seguir a própria vontade, mas em permanecer unido a Deus até o fim.